nosso quadro Prime Visita, estamos recebendo uma pessoa muito especial, a Rosélia, da pousada Vila Egos. É uma história com grandes insights para incentivo para você, empresário, que já está no ramo hoteleiro e também que pretende iniciar nesse ramo. Tudo bem, Rosélia? Tudo bem, dia. Bom dia. Muito prazer te receber nesse quadro, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço. Rosélia, conta pra gente um pouco de como que foi a idealização de ter uma pousada, né? Como foi a construção desse sonho? Da onde surgiu esse sonho? Tudo começou quando eu cheguei em Campos, há 27 anos. Noivei e aí estava abrindo o Senac, Grande Hotel em Campos do Jordão. Mandei meu currículo, me contrataram. Um mês antes do casamento, inclusive. Aí eu vim conhecer a hotelaria de luxo, que eu era da hotelaria de Aparecida, né? Que eu sou de Guaratinguetá. E lá eu trabalhava como garçonete aos finais de semana, né? Em Campos do Jordão tem uma hotelaria mais luxo em relação à Aparecida. E hoje eu falo para vocês que com o conhecimento que eu tive dentro do Senac, formação e tudo mais, foi o que deu vontade de ter uma pousada, né? Um empreendimento como esse. Sim. E quando você foi adquirir, né, essa pousada, foi um momento fácil de você fazer isso ou foi desafiador? Como que foi esse momento para você conseguir adquirir a sua pousada? Foi um pouco difícil, não foi fácil porque eu não tinha nem tijolo ainda para colocar aqui. Eu comprei o terreno, uma permuta de um carro que eu tinha, uma Paraty 99. Ainda dei uns cheques pré-datados para a dona do terreno, que aqui o bairro ainda não era tão povoado como está agora. E aí eu dei entrada na prefeitura para fazer todo o prédio, o projeto. E aí de tijolo em tijolo fui montando a pousada. Mas eu trabalhava ainda dentro do Senac como gerente, assistente de gerente. Cheguei lá como comim em 98. Passei a garçonete de bar, assistente de gerência e gerente de A&B depois. E aí, trabalhando lá dentro, tudo que eu ganhava de salarinho, colocava aqui. Saindo de lá, eu fui trabalhar no Vila Inglesa como gerente geral, quando reabriu como Vila Mazzaropi. Sim. E aí, lá eu fiquei quase 2 anos e de lá para cá, passei alguns hotéis também, como Luiz XV, Serra da Estrela, Suriapã. E aí, quando eu já estava quase abrindo aqui, aí eu saí dos hotéis e vim cuidar da pousada. Isso já vai fazer 14 anos. Legal. Vejam que não é fácil, né? Tem toda uma trajetória e também tem aí uma pitada de coragem, né? Uma pessoa trocar o seu carro, o único carro que tinha, para poder adquirir um terreno que era só mato aqui, né? Não tinha uma estrutura para construir ainda uma pousada. E a Rosélia, ela teve essa idealização de montar uma pousada nesse espaço. Fez parcelas para poder pagar esse terreno e assim ela não desistiu, continuou procurando conhecimentos como CLT até conseguir vir montar sua empresa. Agora conta pra gente esse nome Vila Egos, da onde surgiu esse nome? Eu procurei no Google algumas coisas, não achava. Daí eu joguei Egos de Helena e Gustavo, meus filhos, né? Então, HE de Helena, GUS de Gustavo. Não apareceu nada. Então eu falei, esse daí. Daí registrei a marca. Um amigo meu, o finado Daurian, ou Ian, ele trabalhava muito comigo fazendo eventos. Paralelo ao hotel, ainda fazia eventos de casamento, ganhava um extra por fora. Ele era meu decorador oficial das festas que a gente fazia. Então ele me ajudou muito. E aí ele deu uma opinião, ele falou assim, coloca a Vila, Rô. Coloca a Vila para dar expansão. Ele era um homem muito alto, bonito. Ele falava, para dar expansão, para você crescer bastante. E graças a Deus foi uma profecia, né? Porque daí eu comprei os terrenos do lado aqui da pousada, fiz mais chalés, né? Tem os estúdios aqui. Então eu cresci, né? Graças a Deus a gente cresceu com o nome Vila Egos.
muito bacana, né? A história do nome, da construção do nome é muito importante também. Ele tem que ter valor, né? Tem que ter valor para o local, para o empresário, para o empreendedor, e trazer a essência ainda da família. Isso é muito carinhoso, né? O nome dos filhos, isso é muito importante. A gente tem que se apaixonar mesmo por tudo que a gente constrói na nossa vida. E a Rosélia é uma pessoa que vem crescendo muito, tem muita experiência nesse ramo de hotelaria, hoje já vem formando seus filhos também nessa área, e ela ainda traz muitos sonhos, né, com ela. Então ela nunca para, é uma líder que idealiza coisas e corre atrás para realizar. Rosélia, conta pra gente se você está feliz com tudo que você construiu hoje. Hoje eu me sinto realizada na hotelaria, tem projetos ainda que eu quero constituir, ainda sou nova, eu falo que eu só tenho 29 anos, mentira, tenho 50, então eu falo que eu sonho muito ainda e quero que meus filhos tenham a realização que eu tive nessa vida, de colocar a mão na massa, construir, porque não é fácil, né? Foram 10 anos esse projeto aqui, eu vim morar aqui em Obras ainda, estava falando para a Kelly, eu vendi minha outra casa para investir aqui, então aqui foi uma tijolinho. Então eu fico feliz hoje de ver meus filhos seguindo esse caminho, ele gosta, principalmente o Gustavo, ele tem 21 anos e já toca pousada, né? Eu posso sair, viajar e eles tomam conta daqui como se fosse deles mesmos, né? Porque eu falo que eu sou só a gerente, né? Sim. Eles são os proprietários. Isso. Né? E a gente não pode ter tudo na vida, né? Também. A gente sempre desfaz de uma coisa para ter outra até a gente conseguir ter várias coisas, né? Exato. E é essa construção que a Rosélia vem fazendo na vida dela e vem mostrando pra gente, deixando como exemplo também de empreendedora, né? Que você contou lá pra mim que você é empreendedora desde os 11 anos, né? De idade, que você montava uma feirinha, né? Eu trabalhava com meu tio lá em Aparecida, a gente montava bancas lá, a banca era dele, eu era funcionária. Aí, e durante a semana eu trabalhava numa confecção quando eu fiz 18 anos. E aí também deu vontade de ter uma banca. Eu fui lá e comprei uma banca. Isso eu não contei pra você. E aí eu montei uma banca de doces. Não deu certo. Porque todo mundo na cidade lá em Aparecida tinha banca de roupa, de brinquedo. Falei, vou fazer uma coisa nova. Vou fazer uma banca de doce. Falei em um mês, porque o doce derrete lá em Aparecida. Tive que desfazer da banca de doce, né? Mas aí deu certo e logo em seguida também eu já vim para Campos do Jordão com 23 anos. Eu vim para cá em 98 e graças a Deus estou aqui. Para mim a cidade mais linda do mundo. Eu que viajo um pouco, gosto de viajar, passear. Quem vem para cá acho que tudo é maravilhas. A gente tem as dificuldades da cidade, né? Hoje mão de obra está bastante escasso, né? Mas a gente vai tentando montar uma equipe boa para ajudar a gente aqui na operação. Mas a cidade é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Não troco ela por nada. É maravilhosa mesmo, né? De morar, o clima e tudo mais. Todo lugar tem seu desafio, né? Não tem como a gente correr dos desafios. Não tem. Essa história da Rosélia de nunca desistir é o que deve ser a história de todos os empresários, de todos os empreendedores. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa, a gente não pode desistir. Às vezes não é o primeiro caminho que a gente definiu, é o que vai ser o que a gente vai fazer para sempre. Não, a gente precisa ter tentativas e é esse exemplo que ela traz pontualmente para a gente. Ela fez tentativas até ela acertar. Hoje ela acertou num ramo que ela se sente bem em trabalhar, que é a hotelaria, e ela faz esse serviço muito bem feito. Rosélia, deixa para a gente aqui um recado para esses empresários, empreendedores que estão nos assistindo, para que eles possam se sentir incentivados pela sua história, pela história deles, para que eles possam trazer um propósito. Porque foi isso que você teve, né? Um propósito. Você teve um sonho e nunca desistiu, independente do que acontecia. Deixa um recado para essas pessoas. Eu acredito muito no foco. Se você tem determinação, você chega, né? Disciplina, eu acho que o que me ajudou na época foi a disciplina.
Então, tudo que eu ganhava, eu fazia as contas, isso aqui eu não posso gastar com isso porque eu tenho que construir isso. Então eu focava na disciplina de não gastar além do que eu ganhava e investir no que eu precisava, que era aqui, né? Então eu combinei com meu esposo na época de viver de um salário e o outro salário era só para investimento aqui. Tudo era aqui. Para não sair da linha do raciocínio de construir a pousada. E não acreditem no não, né? Às vezes a gente ouve muito não, né? Sim. Às vezes a pessoa, a concorrência vai te falar assim, não, tá ruim o movimento, não dá certo. Eu falo que eu tô até numa região diferente do Capivari, lá do Centrinho. Sim. Centrinho às vezes parece que o ano todo tá lotado. E aqui, como a gente está no canto de Campos do Jordão, eu falo assim, deixa encher lá, depois que encher lá eu encho aqui. O que sobrar vem para mim? Pode ser, mas o meu cliente está vindo, né? Então, tem cliente que está retornando, tem cliente novo chegando, não tenho medo de abrir concorrentes do meu lado. Teve uma vizinha que falou para mim, tá abrindo outra pousada. Eu falei assim, que abra mais. Que a gente possa crescer e expandir ao nosso redor aqui. Sim. E graças a Deus está abrindo, né? Porque agora tem o Cardê aqui do lado, né? Tô com o Palácio de frente, o auditório, caminho das vinícolas. Então daqui a pouco as vinícolas vão arrebentar de passeios lá, né? Sim. Então vai ser bem bacana. Foquem. Meu tema é focar. Porque se você não for determinado na situação, você não vai conquistar nada. Sim. E ter foco não quer dizer que vai acontecer rápido, né? Não. Ele vai ter aí toda a sua trajetória. Então, pode ser que aconteça em 1 ano, 2 anos ou 30 anos. O importante é focar e você ter essa disciplina e sempre lembrar nas horas felizes e tristes que aquele é o caminho que você vai chegar lá. Exato. E muito obrigada, Rosélia. Foi muito legal saber da sua história. Obrigada. Vamos fazer um brinde de café? Café. Aos empresários, empreendedores. E tomar o café. E toma o café, né?